Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspende o pagamento de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares. O órgão ligado ao CENIPA vai investigar as causas do acidente com o avião que deixou 9 mortos em Gramado, no Rio Grande do Sul. No Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal montou um esquema especial para o fim de ano. Motoristas que fizerem ultrapassagem proibida serão multados. Especialistas alertam: cuidado com os golpes de fim de ano, principalmente nas compras pela internet. O presidente eleito Donald Trump diz que Estados Unidos vão sair da Organização Mundial da Saúde em 2025. Emmanuel Macron anuncia a equipe que vai compor o novo governo. Pesquisa do Ministério do Turismo mostra que 59 milhões de brasileiros vão viajar pelo país entre dezembro e fevereiro de 2025. E você vai conhecer os bastidores do especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus, que será exibido na noite do dia 24. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu o pagamento de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares. Dino deu 5 dias de prazo para a Câmara dos Deputados dar transparência a essas emendas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do pagamento de pouco mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares e ordenou que a Polícia Federal inicie uma investigação sobre possíveis irregularidades. A decisão foi motivada por um pedido do PSOL, que questionou ações recentes do presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo o partido, um ato de Lira ampliou o controle pessoal sobre a destinação de emendas, contrariando as normas de transparência e deliberação formal. O pedido do PSOL apontou a inclusão de mais de 5.400 emendas sem registro em atas ou aprovação por comissões permanentes, o que levantou suspeitas sobre o destino das emendas. Um dos principais focos de atenção é um ofício assinado por 17 líderes partidários, incluindo novas indicações de valores, como parte significativa sendo direcionada ao estado de Alagoas. Segundo o ministro Flávio Dino, essas práticas contrariam os princípios constitucionais de gestão pública. Em sua decisão, faz críticas à recorrência de denúncias envolvendo desvios de verbas, obras mal feitas e até malas de dinheiro. Além do bloqueio dos recursos, Dino determinou que a Câmara dos Deputados publique em até 5 dias as atas das reuniões das comissões em que as emendas foram supostamente aprovadas. Ele também solicitou ao Ministério da Saúde que mantenham bloqueados os valores já transferidos a estados e municípios, enquanto a situação não for esclarecida. O pagamento de emendas parlamentares já estava suspenso desde agosto, quando o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios mais rígidos de transparência e rastreabilidade. Recentemente, o Congresso aprovou mudanças nas regras. Outra medida tomada pelo ministro foi determinar que, em 2025, as emendas só vão poder ser executadas após a implementação completa das mudanças exigidas, incluindo registros detalhados no portal da transparência e maior clareza na identificação dos parlamentares responsáveis por cada indicação. Segundo Dino, audiências para contextualização e conciliação vão ser realizadas no início do próximo ano, depois da reestruturação das mesas diretoras das casas legislativas. Essa decisão ocorre em meio a uma disputa entre executivo e legislativo sobre o controle do orçamento e o papel das emendas parlamentares, que são frequentemente usadas como moeda de troca em negociações políticas. E a Polícia Federal deflagrou hoje mais uma etapa da Operação Overclean, no estado da Bahia. O vice-prefeito da cidade de Lauro de Freitas, que fica na Grande Salvador, foi preso. A investigação apura o desvio de 1 bilhão e 400 milhões de reais.
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva. Os alvos são de Brasília, no Distrito Federal, Salvador, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista, no estado da Bahia. São agentes públicos envolvidos em esquema coordenado pelo empresário Mauro Moura, o rei do lixo. Além disso, nesta fase foi determinado o sequestro de aproximadamente R$ 4.700.000, valor obtido pela organização criminosa por meio dos crimes investigados, e diversos veículos de luxo. O vice-prefeito de Lauro de Freitas, Vidigal Cafezeiro do Republicanos e outras 3 pessoas foram presas por suspeita de desvio de dinheiro de emendas parlamentares na segunda fase da Operação Overclean, deflagrada pela Polícia Federal nesta segunda-feira. De acordo com as investigações, a organização criminosa é suspeita de movimentar cerca de R$ 1,4 bilhão provenientes de contratos fraudulentos e de obras superfaturadas. O grupo também contava com uma célula de apoio informacional, composta por policiais, que tinha a função de repassar informações sensíveis à organização criminosa, incluindo a identificação de agentes federais envolvidos em diligências sigilosas. Os crimes apurados incluem corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. E um avião caiu ontem na cidade de Gramado, que fica na região serrana do Rio Grande do Sul. A bordo da aeronave estavam 10 pessoas de uma mesma família e, infelizmente, ninguém sobreviveu. O CENIPA agora vai investigar as causas do acidente. O voo partiu do Aeroclube da cidade de Canela, na Serra Gaúcha, com destino a Jundiaí, em São Paulo. Entretanto, poucos minutos após a decolagem, o avião modelo Piper Cheyenne caiu na região central de Gramado, cidade famosa por suas festas de Natal e vizinha de onde a aeronave partiu. Antes da queda, o avião colidiu na chaminé de um prédio de 4 andares. Na sequência, destruiu o segundo andar de uma casa e, por fim, por volta das 9h15 da manhã, caiu em cima de uma loja de móveis. Os destroços atingiram uma pousada ao lado. 17 pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital. 2 mulheres seguem hospitalizadas em Porto Alegre. De acordo com os médicos, o estado de saúde delas é grave. Uma das pacientes está com 43% do corpo queimado, com queimaduras de até 3º grau. A bordo da aeronave estava o empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos, que era quem pilotava o avião. Ele era apontado como uma referência no país em gestão de crise e reconstrução de empresas. Junto com ele estavam 9 familiares: a esposa, 3 filhas, a sogra, a irmã, o cunhado e 2 sobrinhos. Nenhum sobreviveu. A perícia está analisando o que restou do avião para apontar o que teria motivado o acidente. E a concessionária da BR-163 e a Polícia Rodoviária Federal montaram uma operação especial para o fim do ano. A rodovia é a mais importante do Mato Grosso do Sul e é monitorada por câmeras de segurança nos 900 quilômetros de extensão. Lá vai a caminhonete, ultrapassando em faixa dupla contínua na BR-163, no município de Carapó. Lá vai o caminhão, na contramão, para entrar em um posto de combustíveis na BR-163, no município de Juti. Em Campo Grande, na mesma rodovia, são várias ultrapassagens em local proibido. Tudo foi registrado por câmeras da CCR-MS Via. Nesta sala, a concessionária monitora 477 câmeras ao longo dos 845 quilômetros da BR-163, de Mundo Novo a Sonora. Temos uma inteligência artificial em todas as câmeras, que é um detector de incidente automático. Então, através disso, a gente consegue acompanhar essas 477 câmeras ao longo de toda a BR-163 no estado. Então, qualquer situação atípica, um acidente, um usuário de apoio, uma situação que coloque em risco também a segurança da rodovia, gera um alerta e imediatamente a sala de controle dá as tratativas para esse evento. Os trechos onde são registradas muitas irregularidades são passados para a Polícia Rodoviária Federal. As nossas rodovias, elas estão sinalizadas, né? E isso nos possibilita, através aqui, remotamente aqui, fazer a fiscalização, né? A fiscalização ela tem que ser online,
identificada a infração e feito o auto de infração no mesmo momento. Ela não pode ser feita uma autuação posterior. A ultrapassagem de faixa contínua, pelo acostamento, acessos irregulares, né? Essas infrações relacionadas à conduta do condutor, né? A multa por ultrapassagem em faixa dupla contínua é de R$ 1.467 e 7 pontos na carteira. Em caso de reincidência no período de 1 ano, o valor da multa dobra. Neste ano, até novembro, só na BR-163, a PRF autuou 4.904 condutores por ultrapassagem indevida. Normalmente a gente não atribui a ultrapassagem em si ou ao excesso de velocidade, principalmente ao excesso de velocidade, como uma causa do acidente, mas ele tem um potencial de aumentar a letalidade dos acidentes. Então, um acidente onde a velocidade do veículo está incompatível, a possibilidade de trazer lesões graves aos condutores ocupantes do veículo é muito maior. Agora, no final do ano, o movimento fica ainda mais intenso na BR-163, principalmente no próximo fim de semana. Teremos 263 mil veículos entre sexta e domingo, são os dias de maior movimento. Então, no sábado é o dia com maior movimento. Então, o sábado a gente tem 85% de movimento acima de um dia normal. Então, é importante muito redobrar a atenção, os cuidados com a manutenção do veículo, não exceder os limites de velocidade, respeitar a sinalização da via. Portanto, ao sequer pensar em fazer coisa errada na rodovia, lembre-se que pode ter uma câmera registrando tudo. Mas lembre-se principalmente que você pode colocar em risco a sua vida e a de outros. Olha, e fim de ano é época de comprar, mas também de ter cuidado. Os golpes, principalmente na internet, aumentam bastante. Veja agora algumas dicas importantes. Eles estão cada vez mais frequentes. Pelas ruas, não há quem nunca recebeu ou não conheça alguém que tenha recebido uma mensagem suspeita. Além daqueles que, infelizmente, já foram vítimas dos golpes virtuais. Tava na promoção da Black Friday. Aí tava muito barato, tipo assim, R$20 cada um. Fui lá e comprei 3, deu 100 e pouco, aí eu paguei tudo e não chegou. Já inclusive de uma festa. Comprei o ingresso por terceiros, confiando ali na correria do dia a dia. Cheguei na porta e descobri que o ingresso foi usado. Eu não sei se foi pelo mesmo, se foi por outra pessoa, que também poderia ter levado o golpe, mas sofri e ainda paguei e comprei outro ingresso na hora. Infelizmente, né, já estava ali e não ia voltar para casa. E nesse período de festas, o cuidado precisa ser redobrado. Afinal, é muita empolgação. Compras, viagens, serviços, transações bancárias. E é aí que mora o perigo. Tem golpe de todo tipo, como explica esse advogado especialista em direito digital. Hoje os mais comuns são as falsas ofertas, que são impulsionadas pela internet. A gente tem muitos golpes envolvendo Pix, hoje em dia, golpe do Pix por engano, por exemplo. E as personificações, que é quando a pessoa se passa por um conhecido e manda mensagens nos contatos do WhatsApp pedindo dinheiro emprestado ou pedindo apoio para pagamento de uma conta. Conforme relatório de uma empresa de software de segurança, em 2021, o Brasil aparecia como o terceiro país com mais dispositivos eletrônicos infectados por ameaças. Outro estudo, feito pelo Senado Federal no ano passado, mais de 40 milhões de pessoas perderam dinheiro em função de algum crime cibernético. Os usuários de smartphones, principalmente os idosos, são os mais visados pelos criminosos. Os golpistas, eles hoje se dividem em alguns grupos. Você tem golpistas que são mais amadores, que a fraude é mais fácil de perceber. Mas existem golpistas que se profissionalizaram. Como a gente falou, existem hoje golpes que utilizam, inclusive, gravações prontas, falando sobre compras aprovadas em estabelecimentos comerciais, que são extremamente verossímeis. Tem que desconfiar disso. O perfil da vítima é sempre o mesmo. Pessoas de mais idade, aposentados e pensionistas, que são aqueles que a gente chama de hipossuficientes digitais. Não só porque eles são menos versados na tecnologia, são muitas vezes mais fáceis de serem enganados, mas porque os aposentados e pensionistas também têm mais fontes de renda que podem ser objeto dos golpes. As aposentadorias, os empréstimos consignados, as pensões. Então, o golpista ele sabe que ele tem ali uma oportunidade de renda maior e ele vai nessas pessoas que acabam sendo os alvos mais fáceis. Mas diante dessa realidade, como se proteger de criminosos no ambiente virtual? Peço informações, o banco, a referência, a localização, por exemplo, física, né? É importante saber. Creio que é isso. Fico
bem esperto nessa parte, assim. E às vezes eu morro de medo de comprar e não chegar, eu sempre olho nos comentários para ver o que tem. É bom ficar atento a tudo, né? A todo tipo de link suspeito, a todo tipo de mensagem suspeita, telefone suspeito. Eu mesmo nem atendo o telefone, principalmente se é 021, 11, eu já estou muito atento a esses tipos de DDDs. Palavra de ordem é desconfiança. A gente sempre fala pro pessoal, tem que desconfiar de tudo. Ofertas falsas, por exemplo. Você está lá navegando numa rede social, aparece um banner com uma oferta que é boa demais para ser verdade. Não clica no banner. Vai no seu navegador, entra no site da loja e verifica se aquela oferta é real. Ah, recebi uma ligação dizendo que uma compra foi aprovada no meu nome. Entra no aplicativo do seu banco e verifica o extrato do seu cartão e o saldo da sua conta. Se você ainda tiver alguma dúvida, procura o seu gerente e conversa pessoalmente. Não resolva nada por essas centrais telefônicas falsas, porque os golpistas hoje, eles já têm até centrais telefônicas com gravação para enganar as pessoas, usando medo como um gatilho. E no caso de mensagens falsas via WhatsApp, etc., golpes do Pix, por exemplo, evite fazer qualquer operação sem confirmar a identidade da pessoa. Já para 2025, as notícias não são nada boas. Vem aí o golpe com o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai tornar a situação ainda mais complicada, porque quando você pega, por exemplo, modelos de aprendizado de máquina, como os deepfakes, que permitem você simular qualquer voz, aquelas propagandas falsas em redes sociais se tornam mais verossímeis, as mensagens de áudio que você recebe por um aplicativo de mensagens se tornam também mais poderosas no sentido de enganar você. Então, sempre você precisa criar aquela cultura de segurança, o cuidado necessário para tentar discernir o que é real do que não é. Um dado interessante que a gente viu agora em 2024 é que as fraudes praticadas pela internet, pela primeira vez, superaram o número de roubos e furtos nas capitais. Então a gente percebe que os criminosos eles estão migrando em peso para o digital, porque eles ganham no volume de fraude e é muito mais difícil de apurar e descobrir o autor. A melhor medida realmente é se precaver e se proteger de qualquer tipo de golpe. Mas caso ocorra, a orientação é registrar tudo o que foi feito durante a navegação na internet. Posteriormente, fazer o boletim de ocorrência para tentar reaver o que foi perdido. Preservar as provas e procurar a Polícia Civil. Isso é o que deve ser feito imediatamente. Num segundo momento, procurar um advogado especializado para te dar o apoio necessário para tentar resolver o problema. Em todo o país, apenas Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul ainda não contam com delegacias especializadas nesse tipo de enfrentamento. Aqui no estado, foi anunciado recentemente a criação da DERC, Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, e deverá ser instalada no primeiro semestre do ano que vem. Enquanto isso, a melhor saída é ter cautela. Qualquer um pode se esconder por trás de fotos que ele escolheu pela internet e usar aquilo para praticar a fraude. Então a cultura de segurança aliada ao chamado letramento digital, que é o que nos ensina a usar a internet, é necessário para que a gente possa continuar navegando com a necessária segurança. E veja a seguir, presidente Lula veta indulto de Natal para quem cometeu crime de abuso de autoridade e também crime contra a administração pública. E você vai ver também 13º salário e as promoções e incentivar o consumo no mês de novembro. O presidente Lula vetou o indulto de Natal para condenados por abuso de autoridade e também pessoas que tenham praticado crimes contra a administração pública, como, por exemplo, o peculato e a corrupção passiva. Medida tradicional no sistema penal brasileiro, o indulto de Natal conta com a exclusão do benefício aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Essa decisão inclui tanto os condenados por crimes como associação criminosa, quanto os que tiveram penas menores como incitação. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal julgou 310 casos relacionados aos ataques, sendo 229 réus considerados executores diretos e 81 incitadores. Entre os excluídos do benefício está o ex-deputado Roberto Jefferson,
condenado recentemente por incitação atentada ao exercício dos poderes, calúnia e homofobia. As penas aplicadas aos executores dos atos criminosos variam entre 15 e 17 anos de prisão. Já os incitadores, em geral, foram sentenciados a penas alternativas, como prestação de serviços comunitários e participação em cursos sobre democracia. O decreto também mantém restrições a condenados por crimes graves, incluindo tortura, terrorismo, racismo, lavagem de dinheiro e violência contra mulheres e crianças. Além disso, pela primeira vez, o presidente não vai conceder indulto a condenados por corrupção passiva e peculato, em linha com a política de maior rigor contra crimes contra a administração pública. Um dos fatores que influenciaram essa decisão, segundo interlocutores, foi o aumento de casos de violência policial no país. Dados do Mapa da Violência 2023 apontam 6.300 mortes causadas por intervenções policiais. Um caso recente que ganhou ampla repercussão envolveu um policial militar acusado de jogar um homem de uma ponte em São Paulo. Por outro lado, o decreto amplia os critérios para detentas e pessoas com deficiência receberem indulto. Mulheres grávidas com condições de alto risco e mães ou avós responsáveis pelo cuidado de crianças com até 12 anos e deficiência podem ser beneficiadas, além da medida facilitar um indulto para pessoas com mais de 60 anos. O indulto de Natal é um mecanismo que pode acabar ou reduzir penas, desde que atendidos os critérios específicos como ter cumprido parte da sentença e não ser reincidente. Desde 2019, o STF determina que cabe ao presidente da República estabelecer as regras anuais para o benefício. O decreto deste ano passou por ajustes de última hora para evitar interpretações que pudessem ampliar excessivamente a concessão do benefício. Para crimes dolosos, a concessão do indulto continua vedada. E o governo Lula autorizou nesta segunda-feira a contratação de 300 servidores para o INSS. A medida foi formalizada por um decreto que permite a nomeação de candidatos aprovados no último concurso público da instituição, realizado em 2022 e prorrogado até maio de 2025. O decreto contempla a nomeação de candidatos excedentes, ou seja, aprovados fora do quantitativo de vagas inicialmente previsto no edital. Em outra frente, o Ministério da Previdência Social lançou o edital para um novo concurso público que prevê o preenchimento de 250 vagas no cargo de perito médico federal. A remuneração inicial oferecida é de até R$ 14 mil. As inscrições estão abertas até o dia 9 de janeiro, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, organizador do processo seletivo. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120, com possibilidade de isenção para candidatos doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico. O processo seletivo incluirá provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório. Para participar, é necessário possuir diploma de nível superior em medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de Medicina. Entre as atribuições do cargo estão a emissão de pareceres sobre incapacidade laboral, verificação da procedência de benefícios previdenciários, caracterização de invalidez e auditorias médicas. A remuneração inicial do cargo será de pouco mais de R$ 14 mil, incluindo salário base e gratificação de desempenho de atividade médico-pericial. A carga horária semanal será de 40 horas. As provas objetivas serão realizadas no dia 16 de fevereiro de 2025, com divulgação do resultado final prevista para 16 de março. Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras. O Ministério Previdência Social também planeja convocar 250 candidatos do cadastro. Reserva assim que a lista de aprovados for publicada, de acordo com informações do secretário de Regime Geral de Previdência Social, Adroal do portal. As vagas estão distribuídas entre os 26 estados do país e o Distrito Federal. E com os investidores repercutindo ainda o pacote de gastos do governo, aprovado pelo Congresso na semana passada, a moeda americana fechou em alta. O dólar encerrou o dia em alta de 1,87% e terminou o pregão
cotado em R$ 6,18. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,09%, aos 120.766 pontos. Ainda falando de economia, o 13º salário e as promoções incentivaram o consumo no mês de novembro. Os descontos oferecidos, inclusive, reduziram os preços da cesta de Natal. O consumo nos lares brasileiros, medido pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, cresceu 7% em novembro, na comparação do mês anterior. Em relação a novembro de 2023, a alta é de 4,40% e no acumulado do ano, 2,85%. O resultado inclui os formatos de lojas do tipo atacarejo, supermercados convencionais, lojas de vizinhança, hipermercados, minimercados e comércio eletrônico. Todos os indicadores são deflacionados pelo Índice Nacional do Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As promoções da Black Friday ajudaram a impulsionar as vendas de novembro, que contaram também com o pagamento do 13º salário, aumentando o volume na última semana do mês de novembro. O aumento do emprego formal, a liberação de 1,3 bilhões para aposentados a partir de julho e o pagamento de 27,7 bilhões do PIS/PASEP também contribuíram com a alta. Também os lotes residuais do Imposto de Renda, do Bolsa Família e a liberação de 2,4 bilhões de requisições do pequeno valor para aposentados e pensionistas ajudaram a movimentar e aumentar essa conta. Conforme o levantamento, os descontos oferecidos no período reduziram os preços da cesta natalina em quase 7% na média nacional. A maior queda foi registrada em aves natalinas, panetones e cidras. O valor médio da cesta passou de R$ 345,83 para R$ 320,76, representando uma economia de R$ 25,07. A pesquisa abrange produtos de marcas próprias dos supermercados, marcas regionais e tradicionais, incluindo as aves natalinas, azeites, caixas de bombom, espumantes, lombos, panetones, pernis, perus, cidras e tenders. O levantamento do preço foi feito entre os dias 12 e 17 de dezembro. Segundo a Abras, com a terceira alta consecutiva dos preços dos alimentos, novembro terminou com a Abras Mercado cesta de 35 produtos de largo consumo em alta de 3,2% em comparação a outubro. Os preços passaram de R$ 757,49 para R$ 780,36 na média nacional. No ano, a variação é de 8%. Em 12 meses, os itens da cesta subiram 9,46%. E veja a seguir, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, quer sair da OMS em 2025. E veja também, a lei do Pantanal, que entrou em vigor neste ano, pretende garantir o desenvolvimento sustentável do bioma. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, quer reverter a adesão do país à Organização Mundial da Saúde, a OMS. Membros da equipe de transição de Trump já preparam o terreno para a saída logo no início do mandato. Em 2020, durante seu primeiro mandato, Trump chegou a suspender o pagamento de contribuições dos Estados Unidos para a OMS e anunciou que pretendia retirar o país da organização em meio a embates sobre o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Na ocasião, o país foi duramente criticado pela comunidade internacional, que viu danos na interrupção do financiamento para os esforços globais de combate à pandemia e para a qualidade da saúde pública nos Estados Unidos. No entanto, o processo de saída ainda não havia sido concluído quando Trump foi derrotado nas urnas e sucedido pelo democrata Joe Biden, que reverteu a decisão em seu primeiro dia de governo, em 20 de janeiro de 2021. Agora, a expectativa é que o republicano entre novamente nesta queda de braço e volte a desvincular o país da Organização Mundial da Saúde em 20 de janeiro de 2025. O plano, que está alinhado com as críticas de longa data de Trump à Agência de Saúde da ONU, representaria uma mudança dramática na política de saúde global dos Estados Unidos e isolaria
ainda mais Washington dos esforços internacionais para combater pandemias. Trump critica a agência por não sancionar a China por sua suposta responsabilidade na disseminação do vírus da Covid-19. Ele repetidamente chamou a OMS de marionete de Pequim e prometeu redirecionar as contribuições americanas para iniciativas de saúde domésticas. O governo italiano reafirmou nesta segunda-feira que vai seguir com seu polêmico plano de combate à imigração irregular no país. A primeira-ministra de direita, Giorgia Meloni, fechou acordo com seu homólogo Edi Rama no ano passado para enviar à Albânia parte dos imigrantes resgatados no mar pela Itália, visando desencorajar partidas da África. Mas o plano encontrou oposição judicial nos últimos meses. Juízes levantaram dúvidas sobre a conformidade com a lei da União Europeia e determinaram que os 2 primeiros grupos de imigrantes detidos nos centros fossem transferidos para a Itália, deixando as instalações vazias. Após uma reunião com seus principais ministros nesta segunda-feira, o gabinete de Giorgia Meloni disse que eles, reiterado, a firme intenção de continuar trabalhando, juntamente com os parceiros da União Europeia, nas chamadas soluções inovadoras para o fenômeno da migração. Somente os migrantes do sexo masculino, provenientes de uma lista de países seguros elaborada pelo governo, são elegíveis para serem enviados à Albânia. Eles podem então ser repatriados mais rapidamente após um exame acelerado e, na maioria dos casos, a rejeição de seus pedidos de asilo. Na semana passada, a Suprema Corte italiana disse que o governo tinha o direito de dizer quais países podem ser listados como seguros para repatriação. Meloni disse que a decisão reforçou a convicção do governo de que o esquema albanês seria levado adiante. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou hoje os nomes que vão compor seu novo governo. Vamos ver na reportagem. A ex-primeira-ministra Elisabeth Borne foi nomeada ministra da Educação e outro ex-primeiro-ministro, Manuel Valls, assume como ministro da França Ultramarina. O antigo ministro do Interior, Gerald Darmanin, agora vai liderar a pasta da Justiça. A Secretaria-Geral do Palácio do Eliseu divulgou a lista completa em uma declaração à imprensa. Alguns ministérios seguem sem alterações, como Cultura, Relações Exteriores e Defesa. O novo primeiro-ministro se disse muito orgulhoso da equipe apresentada, acrescentando que seu governo experiente teria como objetivo reconstruir a confiança. Bayrou esperava trazer figuras da esquerda, direita e centro para proteger seu governo de uma possível censura, mas a equipe de 35 membros não inclui nenhum representante da coalizão de esquerda Nova Frente Popular, que conquistou a maioria dos assentos nas eleições legislativas antecipadas. Um primeiro Conselho de Ministros, com a participação de Macron, está marcado para 3 de janeiro. E a Lei do Pantanal, que entrou em vigor neste ano, tem como seus objetivos a conservação, a restauração e o desenvolvimento sustentável do Pantanal sul-mato-grossense. O local é um dos paraísos ecológicos do Brasil, mas vem sofrendo com a devastação provocada pelo desmatamento, criação ilegal de gado e principalmente as queimadas. A temporada das águas traz de volta o verde ao Pantanal. A natureza, que este ano foi fortemente castigada pelos incêndios, com mais de 2 milhões de hectares queimados, tem pressa em se recuperar. O cenário de destruição visto durante a estiagem começa a dar lugar à vida e mostra o poder de recuperação da flora e da fauna pantaneira. Em algumas propriedades, o processo de regeneração é ainda mais rápido. O Pantanal é um bioma resistente, é um bioma que tem a sua adaptação ao fogo, tem a sua resiliência ao fogo. E logo após os incêndios, a chuva cai, né? E ela ajuda a rebrota de várias dessas áreas que foram queimadas, enfim, ajuda o começo desse processo de restauração. Um exemplo de renascimento é o desta propriedade de 42 mil hectares, que após ter mais de 85% da área afetada pelo fogo, já está praticamente recuperada. Na forma preventiva, né, a gente trabalha tanto com asteiros mecanizados para que a gente proteja a fazenda de um grande incêndio,
Nós temos a licença para fazer o Plano de Manejo Integrado do Fogo, que é PMIF. Além disso, trabalhando também com áreas de regeneração ali, pensando no futuro, bombas de semente, mudas nativas para possíveis regeneração de áreas. Manuvia é uma espécie que super demora para crescer. A seca persistente de intensidade extrema a moderada foi considerada a mais severa desde 1951. Aliada às altas temperaturas e à baixa umidade do ar, deixou o Pantanal em chamas. Para controlar a situação, foi organizada uma força-tarefa com bases avançadas localizadas em pontos estratégicos e contou com reforço do Corpo de Bombeiros Militar de outras partes do país. Para evitar um novo desastre como visto este ano, diversas ações estão sendo tomadas. Vamos manter as bases. Houve um investimento do governo também, já por ano que vem, em 40 novas caminhonetes, para substituir essas que já estão bastante desgastadas. Vamos fazer um novo curso de combate a incêndio florestal, curso de pilotagem de veículos 4x4, curso de pilotagem de embarcações. Outro passo importante na proteção da fauna e da flora é a implementação da Lei do Pantanal, que entrou em vigor em fevereiro deste ano e pretende promover a conservação, restauração e desenvolvimento sustentável da região. A gente não pode se enganar de olhar uma foto, de Pantanal hoje por cima e ver que está tudo verde e imaginar que já está tudo recuperado. Então, são vários estágios, Esse verde é muito importante, significa a volta, da vida lá, logo depois das chuvas. Mas tem várias áreas que foram queimadas severamente esse ano, que o verde é apenas uma vegetação primária que está cobrindo aquela superfície. Então, várias árvores estão mortas por baixo, A vegetação, a floresta está morta por baixo, mas tem um cipós e vegetação primária nascendo que dá essa impressão, esse cenário verde. Então, só estar verde não significa que está recuperado. E veja a seguir, pesquisa do Ministério do Turismo mostra que mais de 59 milhões de brasileiros vão viajar pelo país nessas férias. E você vai ver também, nossa equipe de reportagem foi conhecer os bastidores do especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. Uma pesquisa do Ministério do Turismo aponta que mais de 59 milhões de brasileiros vão viajar entre os meses de dezembro agora de 2024 e fevereiro de 2025, isso dentro do próprio país. E esses turistas domésticos devem injetar mais de 148 bilhões de reais na economia do país. O valor é 34% maior em relação ao ano passado. De acordo com o levantamento, entre aqueles que vão viajar na época mais quente do ano, a maioria escolheu um destino com praia, sendo o preferido por 54% dos brasileiros para curtir as férias. 35% dos brasileiros planejam viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. São 59 milhões de pessoas com planos para aproveitar o verão. A expectativa é de que o turismo movimente mais de 148 bilhões de reais neste período, considerando o gasto médio de R$ 2.514 declarado pelos entrevistados. Com o aumento da duração do período da viagem, média de 12 dias nesta temporada, fatores como belezas naturais, preço baixo e a possibilidade de reencontrar familiares e amigos se destacaram entre os principais motivos na hora de escolher um destino turístico. Uma parceria entre o Ministério do Turismo e companhias aéreas deverá aumentar para 29 milhões e 800 mil o número de assentos em voos domésticos no próximo verão. A previsão é de que sejam ofertados 3 milhões e 200 mil de assentos a mais, número que corresponde a um crescimento de 12% na comparação com a temporada passada. A expectativa é de que o número de voos internos disponíveis aumente em 17.800, um aumento de 10,7% acima do total verificado em 2023.
Uma pesquisa revelou que o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está entre os 50 melhores de todo o mundo. A AirHelp é uma empresa de suporte a passageiros. Desde 2015, ela publica um ranking de avaliações das companhias aéreas e aeroportos de todo o mundo. Dos 239 avaliados, o aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, foi classificado na posição de número 40. São mais de 30 mil pessoas atendidas diariamente. O ranking considera 3 aspectos principais: pontualidade, a opinião dos consumidores e a qualidade de restaurantes e outras lojas. O Santos Dumont, um dos principais terminais do Rio de Janeiro, é bastante agradável e conta com diversas opções de lazer e conveniência. Sua estrutura conta com diversos estabelecimentos, entre livrarias, farmácias e perfumarias, além de praças de alimentação, agência de turismo e bancos. Não é de se admirar que a área total do aeroporto seja de mais de 800 mil metros quadrados. O aeroporto opera principalmente voos domésticos de curta e média distância. Esta é a melhor escolha para quem prioriza a rapidez e a comodidade. E olha só que legal, a Igreja Internacional da Graça de Deus preparou um belo espetáculo para o seu Natal. E nós vamos mostrar agora um pouco dos bastidores desse grandioso evento. É bom lembrar, o especial de Natal vai ao ar amanhã na RIS TV, a partir das 22 horas. Confira. Louvor. Nasceu pra salvar o mundo, trazer a redenção, adoração, estabelecer o reino, arte. Deixou sua glória e se fez carne, se vestiu de humildade. E a palavra de Deus. Mais uma vez, o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus foi grandioso. Em números, com o trabalho de mais de 150 voluntários, em adoração a Deus. Como é tradição, a oração do pastor Jaime de Amorim abriu a noite. Jesus disse: conhecereis e a verdade vos libertará. Ele mesmo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra. Mas o que eu gosto é quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gravação aconteceu na última quinta-feira, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. E muita gente veio de longe para ver de perto, como o André, que veio de Mauá com a família. Todo ano eu assisto pela TV. Aí eu estava conversando com a minha esposa essa semana, falei assim: amor, vamos assistir. E hoje uma jovem da igreja convidou a gente para vir. Aí eu falei assim: então vamos, né? Inclusive nós chegamos bem cedo aqui, então a expectativa é muito boa. O espetáculo contou com convidados importantes que destacaram a mensagem especial da noite. De 365 dias, pastor, são 4 estações, 4 momentos que você vai ter em 2025 para experimentar algo de Deus que está sendo escrito no livro da vida, de algo que você vai vencer, de algo que você vai superar, de algo que você vai lutar e falar: até aqui o Senhor esteve comigo. A estudante Caiane Souza fica muito feliz quando a igreja envolve as pessoas a participar do especial. Como aqui está retratando, né? Em primeiro lugar, o Evangelho, então, para a gente voltar com esse coração quente, né? Voltar com a esperança do Natal, a esperança do nascimento do nosso Senhor Jesus e da mensagem, né, central, que é o Natal, verdadeiramente. E quem foi se encantou. O Coral Sig foi uma das grandes atrações. Foram 71 vozes que emocionaram cada pessoa que estava na gravação. Natal, a maioridade vai estar entre nós, a esperança para o mundo vir. O regente Rogério Rosa fala da emoção de fazer parte desse momento. Para nós é uma honra poder estar aqui participando desse trabalho mais um ano. E assim, poder falar sobre essas canções que nós cantamos foi algo assim marcante para nós, porque cada momento que nós estávamos adorando ao Senhor, ensaiando, quando as canções chegou para nós olhamos e falamos assim: meu,
tudo a ver com o Natal e nós vamos falar de Jesus, a alegria. Jesus, o que Jesus representa para nós? Alegria, transformação de vida, mudança de caráter. Um dos destaques desse especial de Natal é a peça Livre, Vivendo a Verdade Real. Uma importante história fictícia inspirada na parábola do filho pródigo. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nisso, ele demonstra seu amor, pois nos concedeu sermos chamados de filhos. E a gente quer trazer uma reflexão sobre que de fato o que é a verdade, né? A gente sabe que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Porém, no mundo lá fora, eles têm várias verdades, várias vozes que vão contra a palavra de Deus. Porém, a propaganda deles é a melhor vida do mundo. E a gente tenta trazer aqui de fato qual que é a verdadeira verdade, que é a verdade que a gente só encontra em Deus. A Jéssica interpreta a vovó Fran, uma das principais personagens da peça. Não é o tamanho do pecado ou o tempo de rebeldia. Deus sempre aguarda o retorno sincero de seus filhos. Ela acredita que a arte tem um grande poder de aproximar as pessoas de Deus. Eu aceitei Jesus através de uma peça na virada de um ano. Então eu creio que muitas vidas podem ser tocadas através da arte, através do teatro e da dança também, de outros ministérios. Então a expectativa está muito grande, a ansiedade também, por ser o meu primeiro, né? Meu primeiro especial de Natal. Então a emoção está batendo e eu creio que vai tocar o coração de muita gente. Em meio à história, acontecem diversas apresentações musicais. A Gabriela Andrade canta uma das músicas que faz parte do roteiro. Fazendo solo é o meu primeiro ano, então eu tô um pouco mais nervosa do que o normal. Na verdade, bastante, né? Bastante nervosa, mas a minha dupla também, que é a Janaína, que vai estar aqui. É bom que a gente já se conhece, já tem aquele entrosamento. Então, querendo ou não, passa essa segurança, é muito bom. E o Coral SIG também, que pra mim é uma família. Nós vamos estar aqui louvando mais um ano juntos, né? Abrindo ali o especial junto com a orquestra. E eu tô com o coração, as expectativas são as melhores, né? O coração transbordando de alegria e, acima de tudo, que venha a ser um trabalho evangelístico, né? Que não venha a ser só uma apresentação bonita, mas que venha a tocar os corações das pessoas. Eu vou conhecer tua verdade bem mais, agir como ages, amar como amas, ouvir e ver como tu. Mas assim como na história bíblica do filho pródigo, o final da peça também é emocionante e encantadora. Só que para saber, você vai ter que assistir no dia 24, na véspera de Natal. Dia 24, aí na rede, canal 40 em São Paulo, procura na sua cidade qual é o número da rede, que é uma benção, uma grande benção nas redes sociais também. Mas não esqueça de assistir a rede, divulgar a rede e divulgar esse especial de Natal, que vai ser sensacional para a família, uma mensagem para a família, uma mensagem para tantos jovens que estão procurando tantos caminhos por aí, que estão procurando a felicidade onde não há felicidade. E eu reforço o convite para você acompanhar esse lindo espetáculo aqui na tela da RIT a partir das 22 horas de amanhã. Não perca. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Boa noite e até mais.